E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo com relação ao sinal de Jonas. Nós trabalhamos na primeira parte a respeito do texto de Mateus 12:40, onde nós vimos ali que os 3 dias e 3 noites, quando Jesus morreu, ele foi para o Hades. E nós mostramos diversos textos que provam isso. Hoje eu vou trabalhar alguns textos que eu não trabalhei naquele vídeo. E também, além disso, eu quero trazer aqui um pouco da visão dos primeiros cristãos com relação a esses textos, para mostrar que eles não viam aquele texto da parábola, que a gente chama de parábola, né? Do rico e do Lázaro, como se fosse algo alegórico. Não é. Aquilo é literal. Então, sem mais delongas, vamos ler aqui, não o texto em si, porque o texto a gente já conhece, né? O texto nós já conhecemos, né? Nós já sabemos que ele é literal, nós já temos ciência de que esse texto ele trata ali realmente, né? De dois homens que morreram e foram levados, né, para o Hades, e ali um ficou no lugar de tormento, outro ficou no seio de Abraão. Seio de Abraão não é o nome do lugar, passou a ser chamado assim, seia junto, e foi para onde Abraão estava. Mas Jesus deu o nome, nós vimos isso na última aula, que ele deu o nome de paraíso. Agora vamos ver o que os primeiros cristãos eles dizem com relação a isso. Olha só, vamos ver aqui o primeiro, né? Hilário de Poitiers, nas suas homilias sobre os Salmos 120, né? Ele vai dizer assim, ele é do ano 300 a 368. Vamos ler, ó. Novamente, as almas dos fiéis em sua partida do corpo são reservadas para uma entrada no reino celestial, sob a custódia do Senhor. E o seu lugar no ínterim é no seio de Abraão. Lembra-se, gente, que quando a gente fala aqui reino celestial, tá? Reino celestial, eu não estou falando reino no céu, tá bom? O celestial é um termo que se usa para algo celeste, maravilhoso, sublime, divino, né? Que vem do céu, tá bom? Então veja bem, em diversas passagens você vai ver eles falando que nós fazemos parte desse reino celestial, desse reino que é do céu. Aí ele coloca assim, ó, em seu lugar no ínterim e no seio de Abraão, do qual os ímpios separados pela intervenção, né, do caos. Então, tanto é que ele fala, né, olha só, que neste lugar estão sob custódia, né, que ele chama de reino celestial, tá bom? Reino celestial, estão sob custódia, e esse lugar no ínterim é no seio de Abraão, do qual os ímpios separados pela intervenção, do qual os ímpios estão separados, né, pela intervenção do caos. O que é a intervenção do caos? É o abismo. Então, o que ele está querendo dizer aqui na sua homilia dos Salmos 120, e lá depois que existe, né, um local dentro do Hades que é chamado de seio de Abraão, e esse seio de Abraão ele chama de reino celestial, tá? E existe uma intervenção, ou seja, algo ali que separa, né, o lugar dos pecadores, né, dos que já estão ali dentro do seio de Abraão, que ele chama de caos, a intervenção do caos. O caos é o abismo. Beleza? Então, mais uma vez, se a gente quiser colocar aqui que reino celestial é o céu, então ele está dizendo que no céu tem pecadores que estão separados ali por um abismo. E não é essa a ideia em hipótese alguma. Vamos para aqui um outro comentário muito interessante também. Vamos ver aqui, ó. Hipólito de Roma, no discurso aos gregos concernente ao Hades. Aqui já é no ano 170 a 236 depois de Cristo, ó. Quanto ao Hades, onde ficam detidas as almas dos justos e dos injustos, deixa eu consertar aqui, né? E dos injustos, precisamos dizer algo. O Hades é o lugar que não foi acabado de modo regular, uma região subterrânea, onde não brilha a luz deste mundo. Dessa circunstância, concluímos que o Hades está envolto em trevas perpétuas. Ali ficam as almas em custódia, e seus guardiães são anjos, que distribuem castigos temporários, de acordo com a conduta e as maneiras de cada uma. Há uma única entrada para essa região inferior, e cremos estarem ali postados
Um arcanjo é sua ordem angelical. Aqueles que atravessam essa entrada não se dirigem todos para o mesmo lugar. Os injustos são guiados para o lado direito, e esse lugar chamamos de Seis de Abraão. Quanto aos injustos, são arrastados à força para o lado esquerdo. Esse é discurso atinente ao Hades, onde ficam detidas as almas de todos os homens até o tempo determinado por Deus, quando todos os homens ressuscitarem entre os mortos. E isso não mediante a transmigração das almas, ou seja, isso não pode ser mediante a reencarnação de um corpo para o outro, pois cada qual ressuscitará em seu próprio corpo. Aqui tem um link, né, do documento, a foto do documento, tá? Agora preste atenção. Você percebeu que Hilário aqui, né, ele está dizendo o seguinte, Hipólito, melhor dizendo, né? Hipólito aqui está dizendo o seguinte: olha, existe o Hades, e ali são colocados dois, mínimo, né, dois grupos de pessoas. Chamamos aqui do lugar de Seis de Abraão. Há anjos que levam aquelas pessoas, há um arcanjo postado na porta, é um local inacabável, não entra a luz do sol. Esse texto, se você for ver ele, né, esse documento, né, ele tá com uma assinatura de Flávio Joséfo. Mas já li em outros documentos, né, que falam sobre isso, que pode ser que não tenha sido Flávio Joséfo, tá? Que pode ser uma outra pessoa, que provavelmente foi Hipólito de Roma, tá bom? Provavelmente. Não se tem ainda uma certeza de que foi Flávio Joséfo, tá bom? Então, deixa eu ver aqui um outro texto aqui, vamos lá. Irineu de Leão, contra as heresias, 2. O Senhor, em capítulo 30, verso 7, tá? Aqui já é do ano 130 a 202 depois de Cristo. O Senhor ensinou carissimamente que as almas não só perduram sem passar de corpo em corpo, mas conservam imutadas as características dos corpos em que foram colocadas, e se lembram das ações que fizeram aqui na terra, e das que deixaram de fazer. É o que está escrito na história do rico e do Lázaro, que repousava no seio de Abraão. Nela se diz que o rico, depois da morte, conhecia tanto Lázaro como Abraão, e que cada um estava no lugar a ele destinado. O rico pedia a Lázaro, a qual tinha recusado até as migalhas que caíam de sua mesa, que o socorresse, com a sua resposta. Abraão mostrava conhecer não somente Lázaro, mas também o rico, e ordenava que os que não quisessem ir para aquele lugar de tormentos escutassem Moisés e os profetas, antes de esperar o anúncio de algum ressuscitado dos mortos. Tudo isso supõe clarissimamente que as almas permanecem sem passar de corpo em corpo, transmigração de alma, reencarnação, que possuem as características do ser humano, de sorte que podem ser reconhecidas e que se recordam das coisas daqui de baixo, que também debaixo do sol, tá? Não é debaixo deles, é debaixo do sol. Que também Abraão possui o dom da profecia, e que cada alma recebe o lugar merecido mesmo antes do dia do juízo. Então você pode perceber aí clarissimamente também que não somente ele acreditava na ideia de pessoas irem para o Hades, de pessoas irem para o seio de Abraão, como também ele acreditava, né, que as pessoas mantinham as suas características, né, do rosto, do tamanho físico ali naquele lugar. E também ele acredita que as pessoas continuam possuindo seus dons. Não doravante a isto, você vê Abraão tendo o espírito de profecia ativo, sabendo e conhecendo quem é aquele camarada lá, né? E falando quantas pessoas tinha na casa dele e tudo mais. Por quê? Ele foi usado ali como profeta. Essa é a explicação que ele dá, e mostrando que as pessoas também têm lembranças das coisas do passado, não vão para lá e ficam sem memória, né? Elas continuam tendo os seus pensamentos ativos ali, a sua memória ativa ali. Bom, vamos ler mais algum aqui. Quem é agora? Ó, Tertuliano, capítulo 58, né? Conclusão, pontos adiados. Todas as almas são mantidas no Hades até a ressurreição, antecipando sua miséria ou felicidade suprema. Ele é do ano 160 a 220. Vamos ler aqui, ó. Todas as almas, portanto, estão encerradas no Hades. Admites isso? É verdade
quer digas sim ou não. Além disso, já lá se experimentaram castigos e consolações. E aí tens um pobre e um rico. E agora, tendo adiado algumas perguntas dispersas para esta parte do meu trabalho, vou anotá-los nesse local adequado e em seguida concluir. Por quê? Então, você não pode supor que a alma sofre punição e consolação no Hades, no intervalo, enquanto aguarda sua alternativa de julgamento, em uma certa antecipação de tristeza ou glória? Tá perguntando, você não pode considerar isso? Né? Claro que ele pode considerar, porque existem N textos mostrando, né, essa vida ali, né, que existe no Hades, que existe dentro do mundo dos mortos, quando a pessoa ela falece. Tá? Então, é mais um texto aqui para a gente poder estar verificando Tertuliano. Tá? Nós já vimos aqui Hilário de Poitiers, já vimos aqui Hipólito de Roma, já vimos aqui Irineu de Leão, já vimos aqui Tertuliano. Agora nós vamos ver quem, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Lactâncio, Institutos Divinos. Vamos lá, Lactâncio. Livro 7, capítulo 21, dos tormentos e castigo das almas. É pequenininho, mas é interessante nós lermos, ó. Ele é do ano 240 a 320 depois de Cristo. Nem, contudo, que ninguém imagine que as almas sejam julgadas imediatamente após a morte, pois todos estão detidos em um único e comum lugar de confinamento, até a chegada do tempo em que o grande juiz fará um julgamento de seus méritos. Tá? Então, veja bem que todos esses homens aqui, desde lá do primeiro século, segundo, terceiro, quarto, né, você enxerga que eles veem esse texto não como um texto de uma parábola, né? Eles entendem esse texto como um texto histórico, tá? Um texto realmente, né, que aconteceu, que houve de fato, né, essa história, como diz ali, né, Irineu de Leão. Essa história, e não uma parábola. Depois começaram a vir aquelas ideias de que não existe, né, a imortalidade da alma, que isso é coisa de Platão, que isso é coisa de não sei o quê. E nós vimos que, pelo menos aqui, nós temos 4, né, aliás, 5, só aqui nós temos 5, né, e vai ter outros textos ainda, que nós vamos usar Orígenes, vamos usar outras pessoas, mas só aqui na história do Henrique do Lázaro, nós temos 5, né, testemunhos de que isso daqui é real, literal, de fato aconteceu, tá? Então, essa é a segunda parte do nosso vídeo, né, o Sinal de Jonas, e nós vamos trazer mais vídeos para a gente trabalhar Levou cativo o cativeiro, Almas debaixo do altar, partir daqui está com Cristo, né? Edifício no céu, no arrebatamento de Paulo de Coríntios 12, né, que há 14 anos, tal. Eu conheci um homem que há 14 anos. Esses textos são bons a gente debater também. Como aqui já passou de 13 minutos, né, e nós focamos na literalidade do texto do rico e do mendigo, que as pessoas, ao tentarem espiritualizar esse texto aqui, elas não vão conseguir. Elas não conseguem trazer ipsis letra aqui, qual é o sentido de cada sentido espiritual do texto. Não conseguem. E aí eles fazem uma síntese disso aqui, deixar mostrando que é vida eterna e morte eterna. Isso está querendo dizer. A Bíblia não trabalha dessa forma, né? Fazendo um texto com mais de 10 versículos, só para dizer isso. Essa aqui, se você escolher Jesus, você vai viver. Se você escolher a morte, você vai morrer. Não é assim que funciona. E tanto é que, independente da escola mais alegórica que existia, que era a escola de Alexandria, nem eles viam esse texto como um texto alegórico. Certo, gente? É isso daí. Fiquem com essa palavra em nome de Jesus.